Olá pessoal, vou estar mostrando para vocês agora o conteúdo de notação científica. Vamos começar por uma breve definição. A notação científica é uma ferramenta bastante utilizada não só na matemática, mas também na física e química. Ela nos permite escrever e operar números que, quando escritos na sua forma original, exigem grande paciência e esforço, já que ou são muito grandes ou muito pequenos. Imagine, por exemplo, você escrevendo a distância entre o planeta Terra e o Sol, em quilômetros, ou escrevendo a carga de um próton em coulomb. Então aqui nós temos a distância arredondada entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. E aqui nós temos aqui o valor da carga de um próton. Olha a quantidade de zeros. Então, para que vai servir a questão da notação científica? Ela vai servir para abreviar números grandes, como no caso desse daqui, ou abreviar números muito pequenos, como no caso esse daqui. Escrevendo na forma de notação científica. Os registros de números na notação científica apresentam um número entre 1 e 10. Então, quando a gente fala que tem que simplificar números grandes ou pequenos, a gente vai simplificar de forma que esse número fique entre o número 1 e entre o número 10. Isso acrescido por uma multiplicação de uma potência de base 10. No caso, sendo um número muito grande, essa potência de base 10 vai ter um expoente positivo. Já sendo um número muito pequeno, essa potência de base 10 vai ter um expoente negativo. E como é que eu vou saber se o número é muito grande ou se o número é muito pequeno? No caso do número muito grande, os zeros, ele fica sempre à direita, certo? E nos números muito pequenos, os zeros ficam sempre à esquerda e escrito na forma de números decimais, certo? Então aqui tem dois exemplos. O primeiro está dizendo, a distância entre o planeta Vênus e o Sol é de aproximadamente 180 milhões de quilômetros. Aí a notação científica permite registrar esse número de uma forma mais simples. Ou seja, pegando esse número para escrever entre 1 e 10, observe que eu retirando os zeros, eu vou ficar apenas com o número 108. Aí escrever esse número 108 entre 1 e 10 seria colocando a vírgula exatamente aqui, entre o 1 e o 0. Aí iria formar exatamente o número 1,08. Aí a potência de base 10 vai ser correspondente às casas decimais que eu vou ter que percorrer para mudar a posição da vírgula. Como assim? Se um número não tem vírgula, ele é um número inteiro. Então a vírgula está depois do último algarismo. Então nesse caso aqui, 108 milhões, a vírgula vai estar aqui, depois desse zero. Então, para eu saber quantas casas se deslocou a vírgula, vou somente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a vírgula se deslocou 8 casas. Então, significa que eu vou ter uma potência de base 10 com expoente 8. E ele é positivo porque é um número muito grande. Já nesse outro exemplo aqui, certo vírus tem espessura aproximada de 0,0005 milímetros. Então, como ele é um número decimal, significa que minha potência de base 10 vai ter um expoente negativo. Então, pegando esse número para escrevê-lo entre 1 e 5, se eu retirar os zeros, ele já está com um número entre 1 e 5, que é o número 5. Então vai ser 5, aí vou multiplicar por uma potência de base 10. Então, para ele ser o número 5, a vírgula tem que ficar exatamente depois dele, ou seja, no último algarismo. Então, nesse caso, a vírgula iria se deslocar 1, 2, 3, 4 casas decimais.
Então, pelo fato de ser um número decimal, ou seja, os zeros estão à esquerda, esse meu expoente aqui, 4, ele vai ser negativo. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, a primeira questão aqui, ó, tem dizendo, ó, escreva os números utilizando notação científica. Então, na letra A, tem um número 4.000. Então, primeiro passo. Se eu retirar os zeros, ó, eu já fico com um número entre 1 e 10. Certo? Então, significa que eu vou deslocar a vírgula para cá, entre o 4 e o 0. Como ele não tem vírgula, a vírgula estaria aqui, ó, depois do último zero. Então, ela vai ter se deslocado 1, 2, 3 casas decimais. Então, significa que eu vou escrever isso daqui numa potência de base 10 com expoente igual a 3. Então, vai ficar 4,0 vezes 10 elevado ao cubo ou somente 4. Porque 4,0 é a mesma coisa que 4. Quando a minha parte decimal é 0, eu não preciso escrever essa parte decimal. 4,04 é a mesma coisa de 4,0 é a mesma coisa de 4. Na letra B, 8.200.000. Então, se eu retirar os zeros, eu vou ficar com o número 82. Então, escrevendo esse número 82 na forma entre 1 e 10, eu precisaria colocar uma vírgula aqui, ó, 8,2. Então, a vírgula iria se deslocar do último algarismo até o 8 e o 2. Então, ela teria se deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Então, pelo fato dos zeros serem à direita, então essas potências de base 10 são todas positivas. Então, eu iria ficar com 8,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Na letra C, os zeros, ó, já estão à esquerda e os números estão escritos na forma de decimais. Então, se eu retirar os zeros, ó, eu vou ficar com o número 756. Então, escrevendo esse número 756 entre 1 e 10, eu precisaria colocar a vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 5. Aí iria formar o número 7,56. Então, a vírgula iria se deslocar agora, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Só que pelo fato dele ser um número decimal e os zeros estarem à esquerda, essas 3 casas decimais vão ser negativas. Então, a forma de notação científica seria 7,56 vezes 10 elevado a menos 3. Letra D, 0,00009. Novamente um número decimal. Então, se eu retirar os zeros aqui, ó, ele já fica escrito na forma entre 1 e 10, que é o número 9. Então, significa que a vírgula teria que ficar aqui. Então, ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, pelo fato desse número ser escrito na forma de um número decimal, então essas 5 casas decimais vão ser negativas. Então, vou ficar com 9 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pode ser 9,0 ou somente o número 9. Questão 2. Escreva em notação científica os números que aparecem nas frases. Então, a primeira frase nós temos: o coração humano bate cerca de 36 milhões de vezes em um ano. Então, o que eu tenho que transformar aqui em notação científica é esse número aqui, ó,
36 milhões. Então, o jeito sempre prático é você separar os zeros, certo? Então, se eu retirar os zeros aqui, eu vou ficar com o número 36. Aí, vou escrever o número 36 entre 1 e 10. Então, para escrever o número 36 entre 1 e 10, vou acrescentar uma vírgula aqui, ó. Vai ficar 3,6. Aí, vou ver quantas casas decimais essa minha vírgula vai ter que se deslocar para formar esse número. Como ele não tem casas decimais, a vírgula está depois do último zero. Então, ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. E essas 7 casas decimais vão ser positivas, porque os zeros aí estão à direita. Então, ia ficar 3,6 vezes 10 elevado à sétima potência. Na letra B, há cerca de 60 milhões de células na retina do olho humano. Então, o que eu tenho que transformar aqui em notação científica é esse númerozinho aqui, ó, 60 milhões. Lembrando que essa palavrinha milhões, ó, representa 6 zeros. Então, 60 milhões vai ser o número 60 acrescido de 6 zeros. Então, ficaria exatamente dessa forma. Então, retirando os zeros, ó, eu já fico com o número escrito na forma entre 1 e 10, que é o número 6. Então, a vírgula teria que ficar exatamente aqui. Então, ela vai se deslocar da última casa até entre o 6 e o 0, que no caso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, pelo fato desses zeros serem à direita, então essa potência tem um expoente positivo. Então, 6 vezes 10 elevado à sétima potência. A letra C. A espessura de uma folha de papel é de 0,005 milímetros. Então, vou transformar em notação científica o número 0,005. Pelo fato de ser um número decimal, esse expoente eu já sei que vai ser um expoente negativo. Então, se eu retirar os zeros, eu já vou ficar com o número entre 1 e 10, que é o número 5. Então, a vírgula viria para cá. Ela teria se deslocado 1, 2, 3 casas decimais. Então, essas 3 casas decimais teria um sinal negativo. E a fórmula seria 5 vezes 10 elevado a menos 3. Letra D. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 milhões e 400 mil metros. Então, vamos trabalhar agora com esse númerozinho daqui, ó. Então, se eu separar os zeros, ó, então estou com o número 3.844. Então, escrever esse número 3.844 entre 1 e 10, é só colocar a vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 8. Vai ficar 3,844. Aí vamos ver quantas casas decimais essa vírgula se deslocou. Então, está aqui no último zero, então ela se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, como os zeros estão à direita, então essas 8 casas decimais vão ser positivas. Então, eu iria ficar com 3,844 vezes 10 elevado à oitava potência. Letra E. O estádio do Maracanã já acomodou um público de 210 mil pessoas. Então, vamos analisar agora o número 210 mil. Separando os zeros, ó, fiquei com o número 21. Então, escrever o número 21 entre 1 e 10, só é colocar uma vírgula aqui, ó, 2,1. Então, a vírgula estaria aqui depois do último zero. Então, ela teria se deslocado 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, essas 5 casas decimais vão ser positivas, porque esse número é muito grande e os zeros estão à direita.
Então ficaria com a notação científica 2,1 vezes 10 elevado à quinta potência. Letra F. O rio Nilo é um dos mais compridos do mundo, com 6.695.000 metros de extensão. Então vamos trabalhar agora com esse número daqui. Se eu retirar os zeros, fico com o número 6.695. Escrever esse número entre 1 e 10, só é colocar a vírgula aqui, ó. Vai ficar 6,695. Então a vírgula vai se deslocar do último zero até entre os dois 6. Que seria, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então ficaria 6,695 vezes 10 elevado à sexta potência. Letra G. Em média, uma célula do corpo humano tem massa de 0,000000008 grama. Então, e como esse número é um número muito pequeno, está escrito na forma decimal, então já sei que minha potência de base 10 aqui vai ter um expoente negativo. Se eu retirar todos os zeros daqui, eu vou ficar somente com o número 8, que já é um número entre 1 e 10. Então a vírgula vai ficar depois do 8. Então ela vai ter se deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Então ficaria com 8 vezes 10 elevado a menos 9. Então, por aqui a gente termina esse conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau.